Glória a Deus. Boa noite, gente. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Aleluia. E esses encontros com empreendedores aí pelo Brasil têm sido uma tônica nossa, não só na igreja onde eu sou pastor na cidade de Brusque, Santa Catarina. Eu estou pregando aqui na igreja desde sexta-feira, então acho que alguém já se encontrou com a gente domingo aí, né? De manhã ou à tarde, né? Estávamos juntos aí nas ministrações. Foi um tempo muito abençoado. E hoje, puxa, eu estava tentando ali, orando ao Senhor, o que pontuar diante de uma enormidade de temas e tratativas a respeito de empreender, a respeito de finanças. E eu vou entrar rapidamente num assunto, uma construção com você, né? Mas antes eu vou falar de alguns materiais que vão estar ali. Que não vai dar para a gente tratar tudo. Eu faço treinamento de finanças no Brasil e pelo mundo já pelo menos há 15 anos. É uma área de muita atuação nossa, pelas multinacionais que eu trabalhei, pelas empresas. Hoje, claro, não tem mais como conciliar a questão da integralidade do ministério. Ela veio há alguns anos e não teve mais como atuar secularmente, mas nós acompanhamos ainda muitos empresários, não só da nossa igreja, mas também aí pelo Brasil. Ok, tema de hoje, 7 leis de liberalidade. Então, bora lá. Me dá aí de presente uns 30 minutos para a gente, pelo menos, introduzir, calçar o assunto, fundamentar aí o tema, tá? E depois você pode, com os materiais lá, trazer, verificar a continuidade. Então, falar de liberalidade está muito intrínseco à minha história, porque a nossa igreja, a Nação Forte em Brusque, os 3 pilares que fundamentam a igreja é família, né? Liberalidade e missões. Então vamos lá. Num primeiro momento, eu gostaria de, aliás, é o primeiro capítulo do livro, eu trabalho isso, conceituar prosperidade com você. Eu acho que é importantíssimo isso. Nós, primeiramente, conceituarmos prosperidade e você vai entender por quê. O que você aprendeu sobre prosperidade? Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui. Se eu desse o microfone para você agora, chamasse aqui na frente, fale para todo mundo o que é prosperidade. O que você me diria ou falaria para todos nós? A ausência de necessidade, boa. Quem mais? Estar acima da riqueza, boa. Quem mais me ajuda aí? O que é prosperidade? Acima da média, boa. Não lhe faltar nada, boa. Vamos jogar tudo na panela e vai dar uma sopa aqui no final, mas vamos lá. Eu preciso que você me ajude a conceituar a prosperidade. Porque para quem está no business e no ramo de negócios e deseja realmente prosperar segundo a ótica divina, porque prosperar segundo o mundo, irmãos, é uma quebra de princípio atrás de outra. Prosperar com Deus é princípios. Ok? Começa se definindo prosperidade. Ok, prosperidade, eu ouvi aqui algumas. Nós aprendemos ao longo dos anos alguns verbetes até meio crentês, né, clichês, mas são bênçãos, né? Como alguns que nós ouvimos aqui, a gente fala muito na igreja, não é ser rico, prosperidade é não sentir falta de nada, prosperidade, vamos lá, o que mais a gente ouve na igreja geralmente? São tantos, né, conceitos assim. É ir bem em tudo aquilo que você se propor a fazer, já ouviu essa? Prosperidade, e está certo. Agora, por que prosperidade é importante conceitualmente? E eu sempre começo nossos seminários por aí. Por quê? Escute. Assim como eu vejo, eu me relaciono. A forma como eu vejo algo determina a forma como eu vou me relacionar com aquilo. E é em tudo na vida, inclusive finanças. Como eu vejo, me relaciono. Por exemplo, para alguns a prosperidade é suja. A forma como ela vai se relacionar com a prosperidade, como é que é? Com essa ótica. E posso dizer uma coisa, geralmente está ligado à questão paterna, a uma questão de ensinos que passaram de geração em geração. O vô, quem sabe o bisavô, o vô, o pai, dizia, não, dinheiro é sujo, dinheiro é só para perdição. Você veio consciente ou inconscientemente com essa pré-programação mental aí, ou essa programação mental, e para você
a prosperidade nunca é plena, porque aos seus olhos é suja. Para outros, por exemplo, a prosperidade é irrelevante. Ter, não ter, fazer, não fazer, alcançar ou não, tanto faz, tanto fez. O que acontece? A prosperidade, então, nunca é uma busca ou um desejo a ser alcançado, não só para você, mas... Aliás, deixa eu fazer uma segunda pergunta aqui. Nós estamos conceituando prosperidade. É importante porque, como eu vejo, isso é para tudo na vida, tá? A maneira como você vê o casamento é como você vai se relacionar com ele. A maneira como você vê Deus é como você se relaciona com ele. Tudo. Igreja e por aí vai. E dentro dessas esferas de prosperidade, e eu não quero me atravessar aqui, eu vou fazer uma segunda, uma terceira e uma quarta perguntinha, ainda em título de introdução. Mas, deixa eu segurar as pontas aqui e não me atropelar. O que a Bíblia diz sobre prosperidade? Próxima pergunta. Tudo dá bem? Isso, glória a Deus. Nós vamos ir para os originais, para saber na semântica, tanto no hebraico como no grego, o que a Bíblia diz sobre prosperidade, porque os nossos olhos começam a abrir de acordo com o que a Bíblia diz a respeito disso. Sim ou não? Como eu vejo, me relaciono. Essa frase você não vai esquecer nunca mais na vida. Assim como eu vejo, me relaciono. Prosperidade, por exemplo, vamos pegar aqui rapidamente no hebraico, a palavra é tsalaesh. Aparece inúmeras vezes. E o que significa tsalaesh? Alguns irmãos aqui falaram. Ausência de necessidades, alguém falou aqui. Ter sucesso, ter bons resultados, ter abundância. A prosperidade bíblica é isso. Você crescer, avançar, ter sucesso em todas as áreas. Quando eu vou para o Novo Testamento, o verbete, claro que muda, então é eudo no grego, e vai aparecer também inúmeras vezes, e aí você vai ver que é muito parecido, ir por um caminho fácil, direto, bons resultados, abundância. Aliás, foi o que Jesus veio trazer para nós. João 10,10 ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Agora uma outra pergunta, por que Deus pode dar e quer dar dinheiro para você? Com que propósito? Por que Deus dá dinheiro para você? Ou deve dar para você? Mais ou menos, eu não estou falando quantitativamente, porque eu atendi há uns 15 dias atrás um homem milionário, ele sentou na minha frente e começou a dizer, puxa, agora aí, pastor André, eu comprei isso, comprei aquilo. Eu falei, cara, você é um miserável. Ele, Deus não te chamou para ser milionário. Deus te chamou para ser bilionário e a tua mente não expandiu e não entendeu ainda. Hein? Você está raso demais, eu falei. Quase bateu em mim, irmãos. Mas depois de uma meia hora, começou a chorar, oramos junto e ele entendeu. Pelo menos eu creio que começou a entender que não é uma questão quantitativa, uma questão de propósito. Se Deus chamou para os bilhões, não se contente com os milhões. Se chamou para os milhares, Deus tem coisa a mais. Agora, por que Deus te dá quantias, recursos, bens e dinheiro? Para quê? Por quê? Para abençoar outras pessoas? Boa? Hã? Boa, primeiramente. Você vai ver que quando eu falo assim, na questão de finanças, eu costumo interagir muito. Porque eu acho que é importante a gente bater um papo, conversar e construir juntos, amém? O que vai ser aqui declarado nessa noite. Muito boa. Tem 2 motivos macros para Deus te dar dinheiro. 2. Existe outros? Sim, são vertentes desses 2. Número 1. Muitos empresários saíram de um buraco, de um cativeiro emocional depois que leram esse texto. Tem alguém passando aqui? Tem, né? O texto, não é, pastor? Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. Eclesiastes 3, 13. Tá, que versão é essa? Se tiver a RC, mas pode ser, isso também está... isso. Também que é dom de Deus, que o homem possa comer, beber
e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Um dos motivos que Deus pode dar dinheiro é para você desfrutar. Pode quebrar algumas lacunas e algumas coisas na sua cabeça já essa informação. Porque eu tirei muitos empresários de cativeiros existenciais porque tinham um sentimento de culpa por ter. Por ter. Não, meu Deus, eu comprei um carro novo, eu não quero. Deus não está preocupado se você tem uma Lamborghini ou não. Ele está preocupado com as motivações do teu coração. As reais motivações do seu coração. E quem é que te domina? Mamon ou Deus? É isso. Agora, se é para comprar um bom carro, compra. Se é para viajar em família, vai para Disney, vai para não sei para onde, vai para a Europa, vamos para você quiser. Não tem problema. Aliás, quando nós só trabalhamos também e não desfrutamos daquilo que Deus nos deu, entramos numa rota de colisão com um princípio bíblico. Ele chama de dom eu poder desfrutar do trabalho, gozar com a família, com os filhos. Ele chama isso de dom. Não tem problema. A questão é as motivações e como está aí o seu coraçãozinho centralizado, aonde, como e de que jeito. Segundo motivo para ele poder te dar dinheiro, para que o irmão ali falou, para ser uma ponte no reino de Deus, porque você não nasceu só para acumular, você nasceu para ser voz para quem não tem voz, braço para quem não tem braço, perna para quem não tem perna, e expandir o reino de Deus através de você. Com os seus recursos, com os seus talentos, com a sua vocação, com o seu dinheiro, com a sua empresa, com o seu nicho de influência. Então esses são os dois motivos macros para Deus te dar, e muito dinheiro nessa terra. Eu vou pular alguns conceitos de prosperidade que eu quero avançar aqui. Mas, ok, e aí a pergunta que não quer calar. Como eu prospero nessa terra? Pergunta de de bilhão de dólares. Como é que eu prospero nessa terra? Se entendemos prosperidade conceitualmente falando, se entendemos o porquê que Deus pode dar dinheiro, os motivos macros para isso, e agora, pastor Cleber, e agora eu alcanço a prosperidade como? Obedecendo a Deus, boa. Vocês estão fera hoje aí, hein? Boa. Pai, só resposta fera aqui. Turma. Hã? Boa. Ele também. Glória a Deus. Temendo a Deus. Há uns anos atrás, é que a minha história com finanças, ela é muito... Enfim, se eu fosse contar o testemunho aqui, teria que ser uma noite só para um testemunho. De como Deus ministrou a questão de finanças no meu coração. Foi difícil porque o meu pai foi triturado numa igreja na década de 90 nessa área. E é um tema hoje onde houve muitas distorções e alterações, amém? E criou-se uma certa ojeriza pelo tema dentro da igreja. Mercenários, etc, etc. Você é privilegiado, você está numa igreja saudável, com pastores muito equilibrados nessa área. Não, mas a gente que percorre esse mundo aí não é bem assim em qualquer lugar, não. Então, em alguns lugares que nós vamos, há uma resistência grande, porque o povo já foi massacrado nessa área. Massacrado. Então, pelo menos uns 15 anos atrás, Deus me deu uma visão sobre, filho, você quer prosperar? Tem gente que gosta de pescar aqui, não? Pescador? Oh, tem bastante? Tem bastante aí, pescador. Então vamos usar um exemplozinho aqui de um barco e 2 remos, amém, pescadores? Tudo certo? Um barquinho e 2 remos. Vamos lá. Prosperidade, eu vou tentar, numa metáfora, numa ilustração, resumir a esta figura. Um barco, 2 remos. Remo número 1. Princípios financeiros que norteiam finanças e que estão expressos dentro da narrativa bíblica. Quais são? Dízimos, ofertas, memoriais, votos, corbãs, etc, etc e etc. E a gente só não pratica porque não entende e não sabe operacionalizar cada um deles no reino. Nós não alcançamos mais porque não sabemos operacionalizar eles de uma maneira bíblica, saudável. No livro eu disseco vários deles. No curso online, bastante. Ou seja,
como você fazer um voto, há tratativas para você fazer um voto. Tem gente que está amarrada por fazer votos errados, inclusive financeiramente. O poder de um memorial bem executado no reino e como isso pode alavancar os seus negócios. Então, o remo número 1 é esses princípios. Remo número 2 é a minha área de formação, administração. Porque tem muita gente que Deus está dando dinheiro e administra mal para dedéu, pelo amor de Deus. Aí a culpa não é do diabo, a culpa não é do querubim, da guarda ungido, do serafim, com língua de fogo, não é nada disso. A culpa é minha e sua, nossa. Um simples controle de ativo e passivo, qualquer tipo de aplicativo, Mobius da vida e qualquer outro aí de gerenciar pessoalmente as suas finanças, de se organizar melhor. Isso é necessário e isso na Bíblia tem nome. Você deve ter ouvido falar já. Mordomia cristã. Já viu esse termo? Que nós devemos ser bons mordomos e dispenseiros do Senhor nessa terra. Você já ouviu esse termo, né? Mordomos e dispenseiros. Então, mordomia cristã é essencial. Quando alguém insere no barquinho da sua vida, né, os amigos pescadores aí, o remo 1 e o remo 2, mas você vai prosperar em muito nessa terra. Aí o que acontece? Tem ímpios aplicando isso. E prosperando e largando na nossa frente, que temos Jesus, o Espírito Santo, os códigos espirituais, e estamos ficando para trás. Ficando para trás. Que coisa. Eu lembro do meu irmão é o pastor Anderson Stel. Ele é pastor de uma das nossas igrejas, numa cidadezinha italiana ali perto de nós, chamada Nova Trento. Ele é pastor hoje de uma das nossas igrejas, Nação Forte. E o meu irmão tem um testemunho muito peculiar, porque meu irmão é o seguinte, ele chegava bebaço, travado, da festa, da balada, 7 da manhã, e eu e minha mãe, às vezes, indo para uma escola dominical, acordando para ir para a igreja. Aí ele chegava atravessado assim, ô mãe, vai no culto? Vou. Espera aí. Ele ia no quarto, pegava o dízimo dele, esse é de Deus. Quase caindo assim, ó. Esse é de Deus. A minha mãe falou, mas vai você entregar, filho, na igreja? Não, na igreja eu não quero saber. Mas Deus eu não quebro o princípio. O cara é ímpio. O cara era fiel, ele foi fiel há 5, 6 anos no dízimo, sem ser crente. A vida do meu irmão sempre foi muito, muito próspera. Porque tem, às vezes, ímpios lá, pegando princípios de corbans, princípios de votos, de memoriais, de dízimos, aplicando, mesmo sem ter uma frequência na igreja, e prosperando, porque prosperidade é princípios. Princípios. Você pode subir 40 dias, tá? No monte, orar pela sua empresa. 40 dias só na água. Para 2023 eu romper com força. Vai emagrecer um pouquinho. Vai ter algumas experiências com Deus, eu quero acreditar até que você vai ter, mas não vai mover 1 milímetro tuas finanças. Porque vida financeira não é coração e jejum, é com princípios. Princípios. E aí, meu Deus, agora que eu vou entrar na... Estamos pegos. Deixa eu dar uma introdução, pelo menos. Eu estava perguntando, será que eu abordo um dos princípios, trabalhar voto, trabalhar... E eu estava ali orando, tentando assim, e o Senhor falou, fale do fundamento. Eu falei, amém, eu entendi. Pelo menos de maneira introdutória. Liberalidade. O que é liberalidade? Nessa mesma versão que um amigo aí abriu, vamos abrir em Romanos capítulo 12, versículo de número 8. Liberalidade é um segredo para a prosperidade. Talvez essa palavra não faça parte do seu dia a dia, né, no seu cotidiano. Não é uma palavra comum mesmo. Mas quando nós estratificarmos aqui ela conceitualmente, você vai entender que ela é mais presente do que você possa imaginar. Para nós chegarmos nesse texto, eu preciso dar no mínimo uma introdutória sobre dons. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que estava bagunçada. Ela estava uma bagunça.
Ela tinha muitos dons, tanto que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 vai dizer, olha, nenhum dom vos falta. Era uma igreja que operava na frequência alta nos dons espirituais. Mas ao mesmo tempo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer, irmãos, no tocante aos dons espirituais, não sejais ignorantes. Ele está dando uma paulada na igreja, corrigindo a rota de uma má operacionalização dos dons espirituais. Agora, os dons espirituais, Paulo vai trazer toda uma teologia construtiva a respeito do assunto, lá em 1 Coríntios 12, não precisa nem abrir, deixa só esse texto aí, por gentileza. No versículo 4, 5, 6, nós vamos ver que há dons ligados à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dons espirituais, dons ministeriais e operações de Deus. Quais são os dons ministeriais? Eu vou assim citar muito rapidamente, para ganhar tempo. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, os 5 ministérios. Ele mesmo deu, e eu não estou falando de cargo, tá? Eu estou falando de encargo. O encargo, ele é muito mais importante do que um título, ok? Encargo. Deus é que dá, esses dons estão ligados à pessoa do Filho. É só você lá ler depois 1 Coríntios 12, versículo 4, 5 e 6. Ao apontamento desses 3 agrupamentos. Os dons do Filho não é você que escolhemos. Não é você que escolhe um dia, acorda de manhã e fala, oi, eu sou profeta a partir de hoje. É Ele que escolhe os seus profetas para tempos oportunos, tempos específicos. É Ele que escolhe. Ok? E aí existem os dons ligados ao Espírito Santo, as 9 habilidades do Espírito. Se eu te chamo aqui, você saberia citar as 9? Você precisa saber como um empreendedor, porque são ferramentas que te ajudam na operação dos teus negócios. As 9 habilidades do Espírito. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Dons de curar, dom da fé, operação de milagres e maravilhas, interpretação de línguas, variedade de línguas e o dom da profecia. As 9 habilidades do Espírito. Essa é você que busca e eu. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, procurai, ordem imperativa, procurai com zelo os dons espirituais. Então é você que busca, corre atrás, vai para frente. Procure não só o conceito business para os seus negócios, mas procure o conceito espiritual também, que vai te acelerar em muito. Porque às vezes o que vai te proteger não é um conceito de sazonalidade mercantil, o que vai te proteger é uma revelação do Espírito Santo nos teus negócios. Você entendeu isso? É o Espírito Santo revelando. Não fecha esse negócio. Filho, não fecha esse negócio. Chuta aquele laço. Chuta aquele laço esse negócio aí. E aí Deus livra. Você pode ter o maior conceito de mercado e todas as ferramentas possíveis para te proteger de uma decisão técnica. Mas o espiritual é importante. E existem as operações de Deus. As operações de Deus, elas são lindas, elas são interessantes, porque são todas aquelas que não compõem tanto o grupo 1 quanto o grupo 2, e umas delas estão nesse texto. O que exorta, exortação é uma operação espiritual. E o que contribui, faça com. Então, liberalidade é um dom? Não. Ela é a expressão de um dom. Porque o dom ali é contribuir. Tá, pastor, quer dizer que existem umas pessoas que foram chamados para contribuir e outras não? Não é isso. Todos nós somos chamados para dar, ok? A Bíblia vai dizer em Atos 20, 35 que mais bem-aventurado é o que dá. Todos. Mas existem pessoas que foram chamados para uma alta performance de liberalidade. Nós até dentro da igreja nós temos uma forma de chamar esse grupo de pessoas. Você já deve ter ouvido. Não sei se usam aqui. Provedores do reino. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Ou não. Enfim, talvez muda um pouquinho o título. Mas
eu quero ser... Até as pessoas às vezes oram, Senhor, me levanta como um provedor do teu reino. Alguém já orou essa oração aqui? Que está aqui junto com a gente? Já fez essa oração? Aí alguns. Me levanta como alguém que vai ser uma voz de recursos para o reino de Deus. Então existem pessoas que Deus levanta para mover muitas quantias e ser resposta para o reino de Deus para muitas pessoas. Agora, tudo que você fizer, faça com liberalidade. E o que é liberalidade? Ele é o conceito máximo de um coração generoso. Generosidade é a expressão máxima de um coração que é liberal. Por isso que todos os demais princípios que você for realizar, pastor, sou dizimista, eu pratico a esmola bíblica, que a gente entende muito errado, tá? Mas muito errado, o conceito de esmolas. Muito errado. Mas enfim. Eu pratico esmolas, eu pratico um voto missional, voto na esfera missional, é um tipo de voto. Eu pratico isso, aquilo. Ok, você pode praticar tudo aquilo que você já aprendeu e vai aprender, mas isso tem que ser untado, ou tem que ser encharcado por uma palavrinha chamada liberalidade. O coração generoso é o fundamento que vai expressar todas as outras movimentações financeiras do reino de Deus. Né, senhora? Estamos juntos. Todas. Por isso que liberalidade é o conceito matriz, pastor Kleber. Macro, matriz. Sem liberalidade, eu vou operar por outras coisas que às vezes não são nem muito ortodoxas e bíblicas. Eu vou operar por algumas coisas meio esquisitas. O coração generoso te impulsiona a ser uma verdadeira voz. O teu olhar é diferente quando se movimenta. E dentro... Meu Deus, eu nem entrei na palavra ainda. Meu Jesus! Quem me dá mais 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, 25. Então esses aqui já deu. Piadinha velha, né, irmão? Meu Deus do céu. Vamos lá. Me dá 10 minutos para eu construir planos que regem uma liberalidade. Uma, pelo menos, eu vou trabalhar com vocês hoje. Pronto. Pelo menos uma, a primeira. 7 leis principais. Porque a liberalidade, você untar os teus negócios com liberalidade é extraordinário. Extraordinário. E a primeira lei, ela vai te ajudar muito já. Primeira lei. Nunca dê por barganha. Se é generosidade, a questão da liberalidade, ser generoso aponta já o quê? Alguém que dá, alguém que compartilha, alguém que se movimenta em prol do outro, certo? Então a primeira lei que rege a questão da liberalidade é jamais se movimente por barganha. O que é barganha? Troca, negociação, permuta, motivações escusas, enfim, pega lá da cá. Isso jamais pode acontecer com alguém que é generoso. Toda pessoa que opera por barganha dentro do gasofilácio ou numa relação com Deus de algum voto específico, sutilmente está apontando um pecado por trás das cortinas. Qual deles? Todo coração barganhoso é avarento. Boa. Todo coração barganhoso aponta para um tipo de pecado, e esse pecado chama-se avareza. Avareza não é um pecado qualquer. Não é. Avareza, vamos ler junto. Efésios capítulo 5, versículo 5, por gentileza. Efésios capítulo 5, versículo 5. Aqui há uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Cristo e o reino de Deus.
Essa lista, ela é formada por nenhum incontinente ou devasso, impuro, ou... E quando chega em avarento, bota uma vírgula e bota um sobrenome ali, que é idólatra. Esse tipo de gente não é do reino de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Por isso que devemos nós, como empreendedores do reino, sondar os nossos corações e as motivações que regem os nossos negócios. Avarento. Por que a avareza é idolatria? Por quê? Porque dinheiro, escute isso, guarde por resto da vida, porque dinheiro é uma questão de senhorio na sua vida. Dinheiro. Jesus, ele vai dizer, Jesus, o único pseudo-deus que ele chama de Senhor na Bíblia, está lá em Mateus 6. Não, vou ler com você, eu preciso ler esse texto com você. Mateus 6, 24, esse não dá para passar batido, esse é muito sério. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. É o único pseudo-deus que ele chama de Senhor. Não podereis servir a dois senhores. Porque ou você aborrece um e ama o outro, ou se devota a um, despreza o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon, ou não podereis servir a Deus e às riquezas. Por que a avareza e a idolatria? Porque é uma questão de senhorio. Pegou no espírito aí? Por isso que é algo tão sério e que nós devemos realizar uma introspecção de tempos em tempos para saber que lugar o dinheiro ocupa dentro do seu coração atualmente. Que lugar ele vai ocupar? Porque dinheiro é problema? Se for problema, traz aí que eu tenho 1000 projetos para botar para frente. Dinheiro não é problema. Vou ser muito bíblico aqui, extremamente bíblico com você. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Vamos para a Bíblia o tempo todo. E finanças, o negócio é isso, é para a Bíblia o tempo todo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Carta de Paulo a Timóteo ao seu pupilo na fé. Ele vai dizer que o dinheiro não é problema não, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores porque o amor ao dinheiro vai configurar o pecado de avareza. E a avareza é idolatria, porque dinheiro na minha vida e na sua é uma questão de senhorio. E quando eu derrubo o mamon na minha vida, os seminários de finanças que eu faço pelo Brasil, tem batismo com o Espírito Santo, gente falando em línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo, pastor. Sabe por quê? Porque quando o mamon destronado, outras áreas da sua vida são libertas, que estavam cativas. Mamon aprisiona a operação dos dons da sua vida através de você. Eu vou contar um testemunho que eu vivenciei em João Pessoa, pregando numa igreja, um seminário de finanças. Eu estava lá numa igreja grande, eram uns 3, 4 mil pessoas, e aí eu dou muitos relógios. Eu já devo ter dado mais de 1000 relógios na minha vida, porque eu faço muito ato profético com o relógio, pego o relógio de alguém, oro um tempo, para que depois já passo para frente, abençoo o outro. Passa o relógio na minha mão, minha esposa sabe, eu dou 2, 3, 4 por semana. Recebo, Senhor. Carros eu já dei alguns de oferta. Essa semana Deus pediu meu xodó. Fiquei 3 anos reformando o Fusca, cara. Quando eu botei, pastor, o último banco, eu falei, agora eu vou andar na cidade com o Fuscão. O senhor falou, tu me amas, filho? Eu falei, não começa com isso. Não começa com isso. Estou mandando ele para uma igrejinha lá de Passo Fundo. Não vou nem andar, vai direto da oficina para Passo Fundo. Tem problema?
tem. Essa doeu. Já dei casa de oferta no altar, nós já demos apartamento, já demos casa, a gente já deu tudo, irmãos. Porque quanto mais um homem está desapegado às coisas, mais Deus vai dar as coisas para ele, porque sabe que o coração dele não se apega às coisas, ou não está dominado às coisas. Mas esse do Fusquinha eu dei uma chorada, tá? Porque 3 anos reformando, deu... Mas bem, passou. Foi. Alguns gostam de moto, outros de carro antigo, né? Cada um com seu gosto, né? Aleluia. Mas eu estava pregando em João Pessoa, na Paraíba, e uns 10 dias antes, um apóstolo lá dos Estados Unidos estava lá na minha casa. Passou em Brusque e foi lá na minha casa. E aí, foi interessante porque ele chegou e contou todos os testemunhos, o que aconteceu na América e tal. Eu falei, legal. Eu ganhei esse relógio aqui, ele falou. Eu falei, legal. Porque eu para mim, usar um relógio de 10 pila, de 10 mil, é a mesma coisa. Eu tenho que ter horas. Carro tem que ter 4 rodas para eu andar. Andou, beleza, tudo certo. Deus está nos dando, a gente dá, enfim. Mas aí é Deus. E ele estava com, como é que é o nome daquele relógio? Bulova, acho que é isso. Bulova. Ele falou assim, que bonito, que bonito. Beleza, vamos jantar e vamos dormir. Outro dia de manhã ele estava com um bico desse tamanho no café lá em casa. Eu olhei, que bicho te mordeu essa noite? O Senhor mandou te dar o relógio. Eu falei, então dá, meu filho. Está esperando o quê? Seu coisa. Pensa no cara que deu um negócio chorando. Aí eu peguei o relógio. E a primeira viagem que eu vou é pregar em João Pessoa, na Paraíba, com ele. Quando eu chego lá, 3.000 pessoas eu pregando sobre a avareza. Pensa num tema difícil, um domingo à noite na igreja. 3.000 pessoas te olhando assim, ó. Se passasse um pernilongo no culto, dava um barulho de helicóptero. Um silêncio sepulcral. E eu 40 minutos suando, pastor, suando. Eu falei, meu Deus, o que eu faço aqui? Não está funcionando esse negócio. Jesus me ajuda. E uma hora, quando eu pedi para abrir um texto, o Espírito Santo falou comigo. Mamon reina aqui. Sabe quando você leva um susto assim? O que eu faço? Arranca o relógio. Diga quanto custa. Dá para o pastor da igreja. E depois, primeiro faz a primeira parte, depois eu te falo a segunda. Eu falei, tá bom. Eu parei de pregar, eu falei assim, gente, eu não costumo fazer isso. Esse relógio aqui é 4 mil dólares na época. Um relógio de 4 mil dólares. Mais de 20 mil. Custa um bocado, né, gente? Então tá bom, pastor, é seu. E o pastor ficou meio assim, ó. Pega, meu filho, é seu. Ok. E ele ficou com esse relógio. Aí eu voltei para o meu lugar, só baixei a cabeça. E agora? Agora pede para eles repetirem nos outros isso, um na vida do outro. Porque Mamon vai ser destronado nessa noite com dar. Irmãos, eu falei assim, agora você repita na vida do seu irmão essa ação. Pode ser um brinco, pode ser qualquer coisa, pode ser R$2. Eu vou sentar aqui e vou esperar. Eu sentei no púlpito, cruzei os braços e fiquei esperando. Falei, ou vão me chamar de doido, ou essa igreja muda de uma vez por todas nessa noite. O filho do pastor foi o primeiro, ele arrancou um Rolex, ele não deu para um diácono, ele jogou no peito, pega! Fez assim. Aí foi um tiroteio gospel, assim, um reteté de Jeová no meio da... E gente levantando e arrancando coisa, arrancando brinco, arrancando sandália, arrancando cinto, arrancando bolsa. Meu Deus, o que foi aquilo? Agora, o que me chamou a atenção? Assim, ó, na terceira fila, eu vi uma senhorinha saindo lá de trás, tirar os seus brincos, dar para uma moça. Aí ela deu, oraram juntas, ela saiu picando, falando em línguas, uma pipoquinha, e caiu, blum. Que legal. Quando a gente foi jantar com o pastor, ele falou, ei, você viu uma senhorinha? Eu falei, vi, estava na minha frente. Achei legal, ela... Não, você não tem noção. Ela está orando há 8 anos para ter esse privilégio de poder falar em línguas, para a sua edificação pessoal. E só foi liberado isso quando o Mamon foi destronado. Por isso que a questão do senhorio de Mamon não aprisiona só dinheiro, aprisiona ferramentas espirituais na minha e na sua vida também.
Agora, sabe o que é interessante? Eu vou encerrar por aqui, já estourou meu horário aqui. Eu saio daquele culto, no dia seguinte eu vou pregar numa favela em Mandacaru. Alguém de Paraíba aqui? Alguém? Conhece bem lá? Ô glória, terra boa. Eu saio e vou... Irmão, Mandacaru, vocês conhecem lá Mandacaru? Irmão, eu fui num lugar sinistro lá, não sei se era uma favela, é um negócio bem sinistro lá, estava. E o bispo que me convidou falou assim, ó, vamos lá pregar num culto no meio do fervo. Eu falei, vamos. Fomos entrando, irmão. Os caras botavam a cabeça para dentro, eu falei, ih, pastor, é seguro aqui? Ele falou, não, aqui conhece a gente, tá bom. Abriu uma lareira assim, tinha uma igrejinha, umas 300 pessoas, irmãos, povo simples, simples, simples de tudo. Simples. Dava para ver assim, um povo bem humilde mesmo, até financeiramente, assim dava para ver. E eu fui lá, fui para cima e preguei, e babei, e rolei com eles no chão, e foi uma coisa doida, e Jesus veio, e foi lindo demais. Aí quando acabou tudo, a gente já tinha acabado o culto, fazia uns 40 minutos. Nós estávamos indo embora, o pastor ia fechar a igreja, uma senhora, de pelo menos uns 80 anos, curvadinha assim, roupinha surrada, um pouquinho rasgado ali já, ela me esperando na porta. E quando eu chego, um diácono falou, ela está esperando você. Falou, mas por que não me avisaram isso antes? Essa senhora está esperando esse tempo todo aqui, por que não me chamaram, gente, e tal? E eu fui falar com aquela senhora, e a gente, às vezes, no orgulho próprio, né? Dizendo assim, o que eu posso ajudar a senhora? Me diz aí. Ela, não, você não está entendendo. Eu estou esperando aqui para ofertar na sua vida. Você abençoou a minha vida e eu quero... Sabe quando a gente olha assim, não faz isso, pelo amor de Deus. Eu disse, senhora, não... Quando eu quis dizer assim, tentar argumentar com ela, o Espírito Santo não me deixou nem falar. Só recebe. Ela chegou assim, num bolsinho, tudo que eu tenho eu vou te dar hoje. Tudo. Sabe o que ela me ofertou naquela noite? Uma bala de goma. Era a janta dela. Estou falando sério. Sabe bala de goma? Tem aqui em BH isso? Aquelas balinhas de goma. Era a janta dela naquela noite. Eu peguei a bala de goma. Ela assim, é tudo que eu tenho, pastor. Mas eu sei que alguns memoriais fazem a nossa vida romper. Eu abracei, chorei com aquela mulher. E quando eu falava, o Senhor dizia ao meu coração, eu vou muito para a África. Mês que vem eu vou estar lá de novo. Na África é um tapa na nossa rosca do ouvido, irmãos. Muito. Quando eu abracei aquela senhora, o Senhor falou comigo, não há ninguém tão miserável nessa terra que não tenha o que dar para o próximo e não abençoar o reino e semear na minha presença. Terminei de orar com ela, eu olhei para os diáconos assim, tem aí uma cesta básica aí, alguma coisa? Não, vou ver. Pelo amor de Deus, acorda essa mulher. Aí eu acho que eles levaram e conseguiram ali, pelo menos eu acho, alguma coisa com ela. Eu fiquei 2 dias com aquela bala na mão. Eu não conseguia comer, não conseguia dar... Eu fiquei olhando assim, travado com ela, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração sobre tudo, sobre a questão de finanças. E eu aprendi, filho, só seja obediente quando eu mandar você fazer alguma coisa como essa minha serva fez. O resto é por minha conta. Porque quando Deus pede algo para você, não é que Ele quer arrancar alguma coisa de você. Ele quer te abençoar. Toda transição ministerial que ocorre comigo, seja geográfica, estacionária, ciclo, etapa ou estação, que são coisas diferentes, fica um carro no altar, bum. Ou na vida de alguém, bum. Sempre. Eu entendo que são ofertas cíclicas que nós fazemos. Agora, essa teologia da prosperidade nojenta aí fora, esse movimento deturpou muito os conceitos bíblicos e genuínos sobre finanças. E eu vou falar para você aquilo que eu falo para a minha igreja lá, como eu sou pastor. Não é porque ensinaram algo errado durante 30 anos na nação que não tem a forma certa de se fazer. Tem a forma certa, tem a forma bíblica de você repartir o pão, de você ser usado por Deus. Ei, eu recebi uma palavra para esse ano, que 2023 seria um ano de crescimento. E eu sei o que eu ouvi do Senhor. Pode estar
esquerda, direita, do meio, no governo, não importa. Eu chamei toda a minha igreja dia 1º de janeiro e falei assim, ó, eu não sei você, mas eu decidi em Deus que vai ser o melhor ano da minha vida, e eu vou prosperar, e eu vou avançar. Com quem estiver lá não quer nem saber, porque quem governa a minha vida é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É um ano do crescimento. Agora se prepare, porque Ele vai exigir algumas coisas de você. Responda rápido. Deus não quer arrancar nada de você. Quando Ele te pedir algo, responda rápido, porque na verdade Ele quer romper a sua vida. Essa senhora eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Nunca mais. Só ela e uma criancinha na África. Eu termino aqui. Eu fui pregar um seminário de pastores na África, em Tanzânia, há uns anos atrás. E aí num dia de manhã fizemos um almoço para essas crianças da tribo Maasai, irmãos. Elas vêm no meio do mato, andando sozinha, 5, 10 quilômetros, toquinho desse tamanho aqui. E elas não comem, porque o pai, o chefe da tribo, ele come primeiro, e esposa e filho que se lascam. Se sobrar, sobrou. E as crianças passam muita fome lá. E a gente fez um risoto caprichado para essas crianças, para evangelizar elas. E a gente, 100 criancinhas lá. Eu olhando para aquele movimento, de repente uma na minha frente chorava, mas chorava. Chegou a dar uma agonia em mim. Eu chamei o missionário, cara, eu não sei falar Swahili, por favor, fala com essa criança. E aí ele falou, o que você tem, filha? Ela fez assim, ó, 3 dias sem comer. 3 dias. Falei, vai demorar ainda para sair esse risoto? Vamos fazer alguma coisa? E aí, sabe aqueles pão de forma? Não sei como é que é o nome aqui, pão fatiado? Pegaram uma daquela, dá isso aqui, para ela comer alguma coisa por enquanto. Falei, come isso aqui, filha, por enquanto. Ela pegou. E a amiguinha estava assim, ó. Ela pegou o pão, rasgou no meio e deu. Liberalidade mesmo em meio à miséria. E nós não fazemos nada para Deus, irmãos. Só amontoamos e não fazemos nada. Nada. Eu vou para a África, cada ida na África é um tapa na minha rosca do ouvido. Porque eu aprendo com aquelas crianças, escuto miserável, um povo miserável. Na hora da oferta eles vão dançando assim, pastor. Ofertar sabe o quê? Repolho, toco de cenoura, batata pela metade, janta, que é o almoço deles naquele dia. Nós precisamos acordar para aquilo que Deus quer fazer em nós através das nossas finanças. Agora começa com uma posição minha e sua. Se prepare, Deus vai pedir nesse tempo algumas coisas para você. Ou já está pedindo, tá? Responda rápido. Eu queria que você ficasse de pé comigo, em nome de Jesus. Perdão pela passar alguns minutinhos. Os outros 6 princípios ficam com uma próxima, pastor Kleber. Amém? Uma próxima. Eu amo esses ambientes de empreendedores, eu amo, porque Deus está levantando uma geração de homens e mulheres cheias do Espírito Santo, com recursos, que vão obedecê-lo com todas as forças e vão tocar o reino de Deus. Só precisa da instrução certa e de um posicionamento correto para Deus, romper de uma vez por todas. É um tempo de crescimento. Esse ano, coloque diante do Espírito Santo com todo o teu coração, toda a tua força, e você vai chegar dia 31 de dezembro. Se Jesus não voltar até lá, você vai olhar para trás e vai dizer: foi o melhor ano da minha vida. Melhor ano. O melhor ano da minha história financeira, profissional, tudo. Agora só responda rápido. Responda rápido. E quando Deus te pedir alguma coisa, saiba que Ele não quer arrancar nada de você, não. Ele só quer acrescentar. Seja apenas Hoje eu sou isso, irmãos, eu sou apenas um intermediador. Às vezes uma pessoa vem: pastor, eu quero te ofertar R$1.000. Eu pego: obrigado. Aí eu oro: Espírito Santo, eu posso usar? As pessoas falam: não. Eu falei: tá bom. Deixa no porta-luva do carro. E vou. Daqui a pouco passam umas 3 semanas, eu estou visitando uma família, ele, humilde, porta-luva, é verdade, é aqui. Aí eu pego, saio correndo. Quando chego na casa, aquele pai de família está com a 3ª luz sendo cortada. Chora, abraça, cara, foi ser resposta de Deus. Então comece a ser resposta de Deus do reino. Isso não tem preço. Isso não tem preço.
nós temos resposta de Deus do reino. É melhor? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. Subam os montes devagar, e o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou. Vem gostoso vai entrar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem gostoso vai entrar em Jericó, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas. Joelho dobrado, missionário. Joelho aí, joelho aí, joelho aí. Vamos. Vamos lá? E as muralhas ruirão. Vamos contar. 1, 2 e rei. Vamos lá? 1, 2 e rei! Quem quer falar aleluia? Você? Aleluia, glória a Deus. Prepare no meio do peito de mim, na presença dos meus inimigos. Hoje a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Salmo 23, 5.